Você gosta de conflitos? Você tem conflitos? Se você é normal, você respondeu não à primeira questão. E sim para a segunda questão. Ninguém ama os conflitos, mas todos nós acabamos tendo. E hoje a gente vai entender esse paradoxo. Afinal de contas, como é que todo conflito se inicia? E a grande promessa de hoje é... Já que todo conflito começa do mesmo jeito, teoricamente, ele tem a mesma solução. Afonsinho, hoje eu tô empolgado, Afonsinho. Por quê? Quando eu conheci essa estratégia que a gente vai falar aqui hoje, eu não só comecei a aplicar nos meus atendimentos, com os meus clientes aqui, mas também na minha própria vida. E digo mais, hein? Um dos motivos fortes aqui de eu estar casado até hoje tem a ver aqui com essa estratégia que a gente vai falar hoje, Afonso. Até porque você me falou uma vez algo que realmente transformou as coisas pra mim, que foi: é inevitável se ter conflitos, então a questão mesmo onde a gente deve trabalhar é em como gerenciá-los ou resolvê-los da melhor maneira possível, né? Pois é, e um dos lugares que me ajudou muito a entender isso é o tal do gráfico do conflito. É entender esse processo que todo conflito interpessoal, entre pessoas, ele acontece. Bem, é disso que a gente quer falar no dia de hoje, né, Afonso? O gráfico do conflito acaba sendo uma das chaves para entender quais são as soluções da maior parte dos conflitos, né? E vamos lá, porque é a hora da gente se apresentar e contar por que estamos falando disso hoje. Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E você está no Além do Consultório, que é quando dois psicólogos se encontram para tentar te ajudar a fazer melhores escolhas e, quem sabe, te inspirar a viver uma vida mais significativa. E por isso que hoje nós queremos apresentar como o conflito está na raiz de grande parte das dificuldades que eu e o Fábio, com mais de 2 décadas atendendo juntos, a gente observa todos os dias na clínica. Afonso, a gente fala de vulnerabilidade aqui, então vamos deixar claro uma coisa, não quer dizer porque a gente tem 2 décadas de psicologia nas costas e atendimento que a gente não tem as nossas tretas, a gente não tem as nossas DR com as nossas esposas, com nossos filhos, com os nossos amigos e, inclusive, entre nós dois aqui, resolvendo as tretas aqui do Além do Consultório, né, Afonso? Exatamente, esse é um dos estigmas que mais acompanham terapeutas e psicólogos. Então se ele é psicólogo, ele não tem dificuldade para resolver conflitos. Quando eu falo que eu sou casado com uma psicóloga, todo mundo imagina que a gente tem DRs perfeitinhas, tem discussões e conflitos muito saudáveis, e não é verdade, somos seres humanos, né? Vamos lá, vamos voltar pro estereótipo agora do psicólogo. Vamos apresentar o gráfico do conflito. Um fato importante é que todo conflito é um processo. Existem fases sequenciais que vão se dando na nossa experiência diante de uma situação conflituosa. Tem uma característica aqui que é do conflito ser fluido e meio automatizado. Como ele é motivado por uma emoção que vai ficando mais intensa ao longo do processo, o próprio conflito ele vai se estabelecendo de uma maneira meio orgânica, meio automática também. E que, se nós não fizermos alguma coisa, muito provavelmente vamos acabar numa situação de agressividade ou de conflito e violência aberta. Dito isso, vamos mostrar essas partes do processo. O gráfico do conflito tem 2 eixos de referência para nós entendermos o processo de como ele funciona e como ele ocorre. O primeiro eixo é o eixo do desconforto, o eixo vertical, que quanto mais alto você estiver nele, maior o desconforto. E o eixo horizontal é um eixo do tempo, portanto, momento a momento sucessivamente diante de uma situação de conflito. Afonso, eu acabei de perceber uma coisa. Desculpa você que tá ouvindo a gente no Spotify. Você vai estar perdendo bastante desse processo se você não estiver vendo a gente. É um convite para você assistir esse programa no YouTube, tá bom? Vamos voltar agora pro gráfico do conflito. É um momento ótimo para a pessoa exercitar a imaginação, Fábio. E na conexão entre o eixo do desconforto e do tempo, começa-se com uma necessidade. Alguma coisa que arranca a gente do nosso equilíbrio. Essa necessidade que surge na gente vai aumentando o nosso desconforto e nós acabamos traduzindo esse desconforto em uma estratégia para buscar atender aquela necessidade que apareceu. E algumas estratégias até funcionam, que leva a gente para um estado de satisfação. E aí, beleza, tá tudo certo quando a gente está satisfeito, necessidade atendida. Entretanto, podemos muitas vezes não ter a nossa necessidade atendida. E aí, a gente pode experimentar a decepção ou experimentar a frustração. E aqui vale a pena uma distinção. Quando a gente está chamando de decepção, é quando aquela estratégia
que eu tentei colocar no ambiente, ela não foi eficaz para atender a necessidade, e eu falo, tudo bem, eu aceito que eu não vou ter a minha necessidade atendida. E o sentimento que gera mais na gente é um pesar, é uma tristeza. Boa, Fábio, mas nem sempre a gente aceita o não atendimento das necessidades. E quando não aceitamos, podemos nos frustrar. Tem muito a ver com a experiência de raiva. Bem, e quando a gente está frustrado, né, Afonso? Esse sentimento de raiva, ele pode desaparecer, mas dependendo de como eu significo ele, que eu trabalho com essa minha raiva, ou seja, eu posso ficar ruminando, repensando sobre aquilo, as possibilidades, essa raiva cresce. Há um estado aqui que a gente vai chamar de fúria. Exatamente. Até então, toda essa experiência de raiva tá acontecendo no nosso mundo interno. Tá totalmente aqui na nossa mente, no nosso corpo. Mas o que acontece quando essa raiva transborda e vira comportamento? E aqui nós damos o nome de explosão. Essa explosão é observada pelos outros e vai se transformar numa violência, jeito de agredir aquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação. O conflito aberto, de fato, começa na primeira experiência de explosão. E é importante ressaltar que a pessoa pode se sentir agredida por uma variedade de comportamentos que a pessoa é vítima. Uma falta de um cumprimento, um sarcasmo, uma ironia, uma brincadeira, uma palavra, um gesto, tudo isso pode aparecer naquela primeira explosão ou pode ser aplicado sistematicamente durante a violência. Bora lá, Afonso. Vamos agora trazer um exemplo de como funcionaria esse gráfico do conflito, esse gráfico da treta, esse gráfico do embate, esse gráfico da DR, esse gráfico do que mais, Afonso? Quais são outros termos que o brasileiro dá aqui pra treta, pra conflito? Eu gosto muito do famoso bate-boca. Rolou um bate-boca lá no grupo do condomínio do prédio, sabe? Bate-boca, ótimo bom. Eu acho muito bom. Para começar esse nosso exemplo, vamos usar uma coisa aqui entre nós dois, Afonso. Qual que é uma treta que já rolou entre nós dois aqui? Vamos começar a exposição. Basicamente, o que é mais fácil da gente comentar são os meus atrasos. Eu tenho uma dificuldade de gestão de horário. Ok. Então vamos pegar esse exemplo é bom, então. Então nós criamos um compromisso, pode ser para um rolê que a gente vai fazer, ou pode ser para a gravação do dia de hoje, por acaso, né? Nada a ver com a realidade. E aí a gente colocou um horário. A minha primeira necessidade aqui, a gente podia colocar que era um compromisso, a gente tinha um compromisso junto aqui, qual que era importante para nós. Você chega atrasado, ou seja, aqui pode ter uma frustração, mas essa frustração, ela vem pelo quê? Talvez porque lá a minha necessidade era de sentir respeitado, por exemplo, olha, tem uma regra entre nós, tem um combinado entre nós, um não cumprimento dessa regra, desse combinado, eu posso me sentir desrespeitado, e aí eu me sinto frustrado. Lembra a raiva aqui? E eu não aceito. Poderia ir pro outro lado? Poderia, né, Afonso? Se eu aceitasse, iria por onde? Você poderia se sentir decepcionado, você poderia, né, entrar numa experiência de tristeza, do tipo, que droga, não fui atendido, que droga, fui desrespeitado, mas uma experiência mais entristecida, né? Eu poderia topar que assim, esse é o Afonso, sacou, né? O Afonso sempre chega atrasado. Então, olha como há uma aceitação aqui, independente do conteúdo do nosso pensamento, mas há uma aceitação. E claro, no mundo ideal, eu poderia sentir satisfeito se o que acontecesse no mundo ideal, Afonso? No mundo ideal, eu teria chegado no horário, mas eu já adianto que esse mundo ideal não vai rolar. Exato. Bem, então vamos lá, agora a gente vai continuar só esse eixo aqui. Então eu tô frustrado, tá bom? Sobre essa situação, me senti desrespeitado. Olha o significado que eu estou dando aqui. Pô, o Afonso sempre faz isso. O Afonso não coloca as minhas prioridades em primeiro lugar. Não me leva em consideração. Eu tenho talvez um desvalor em relação ao Afonso. Olha o significado. Que faz aumentar a minha raiva. Isso que a gente está chamando esse estado aqui de fúria. Bem, e aí eu fico então furioso. E aí o que seria um comportamento aqui, Afonso, de explosão? Porque até então isso está acontecendo dentro de mim. Tô só eu olhando pro relógio. E aí o tempo segue passando e você começa a ter essa experiência de desconforto aumentada ao longo do tempo, levando você até um comportamento explosivo de mandar uma mensagem atravessada, mandar um emoji ou fazer uma brincadeira meio sarcástica e meio irônica. Nesse movimento de explosão, a gente observa muito
esses comportamentos meio passivo-agressivos, né? E aí, dependendo de como você reage, de como você não reage, como você se manifesta ou não se manifesta, essa raiva ainda pode continuar crescendo, ao ponto de eu poder emitir efetivamente um comportamento de violência. Como a gente está falando de uma gravação, acho violência física não talvez tão plausível no nosso exemplo, mas como não uma violência psicológica, então eu emitir algum tipo de xingamento, de desdém, essas mensagens muito atravessadas aqui, uma chantagem emocional. Olha como esses comportamentos já vão para algum tipo de violência, que eles são um ataque que eu faço pro outro para tentar trazer esse alívio ao desconforto. Eu imagino que um ataque muito bom nesse momento de violência aberta seria: eu não sei como a sua esposa te suporta se atrasando desse jeito. Você poderia colocar desse jeito. Nossa, que bom que você tirou palavras da minha boca, Afonso. Eu nunca precisei pronunciar essas. Mas voltando aqui pro nosso exemplo hipotético, afinal de contas, o que fica claro aqui que olha como a necessidade por respeito, já se perdeu faz tempo, afinal de contas. Como aqui só estamos lidando, afinal de contas, com a raiva. Beleza, Fábio. Agora, depois deste exemplo totalmente hipotético, a gente prometeu a grande solução aqui, afinal de contas. Então, bora lá. Vamos falar da solução para todos os conflitos, afinal de contas. Audacioso. Sabe aquela expressão? Você prefere ter razão ou ser feliz? Mas você não pode ter os dois. E aí, pro dia de hoje, talvez a gente possa modificar ela entre você quer ter razão ou ter resultados. É justamente esse o nosso foco. O foco não está em como trazer alívio ao desconforto. O foco está em a busca por ter resultados, é a busca de atender às suas necessidades. Então, Fábio, quando a gente fala de resultado, pode deixar transparecer uma ideia meio corporativa de objetivos a serem alcançados. Mas no fundo, a gente queria que as pessoas tivessem a clareza de que nem sempre é fácil você reconhecer as suas necessidades que não estão sendo atendidas numa situação. Muitas vezes nós não treinamos isso durante a infância, não tivemos na escola um treino satisfatório disso e acabamos chegando na vida adulta sem saber reconhecer com clareza quais são as nossas necessidades interpessoais. Exato, Afonso. E uma das coisas que a gente observa tanto na clínica, isso que a gente chama de autoconhecimento, parece que, então eu vou o quê? Descobrir as minhas próprias histórias? Eu vou ressignificar o meu passado a partir de contar para alguém? Não, às vezes a gente está falando, por exemplo, você numa situação de crise, numa situação onde está gerando desconforto, entender inclusive qual é a sua necessidade, entender inclusive que tem coisas que estão influenciando o seu comportamento, como por exemplo a raiva e o significado que você está dando à situação, te afasta de ir atrás do que realmente importa para você. E como a gente sempre diz aqui no Além do Consultório, o nosso objetivo é ajudar você a fazer melhores escolhas. Escolhas, como no dia de hoje, é de ir em direção às suas necessidades. No final das contas, a gente quer que no final de um processo, como o processo da psicoterapia, a pessoa seja um especialista nela mesma. Bonito isso, Afonso. Eu acho bonito pra caramba. Eu acho que isso aqui daria, inclusive, um ótimo nome de livro de autoajuda, hein? Seja um especialista de você mesmo. É assim que ficaria? Sim, ou seja um especialista de si mesmo, né? Boa, Afonso, vai vender. Mas vamos lá, para ajudar você no dia de hoje a se tornar um especialista de você mesmo, ou seja, reconhecer mais suas necessidades e ter uma solução ali no gráfico do conflito, a gente trouxe a ideia do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo que durante muito tempo estudou justamente por que as pessoas entram em conflito e ele gasta a carreira dele inteira tentando justamente responder a isso e criando uma forma de como resolver o conflito. E esse projeto do Marshall de pesquisa e divulgação acabou sendo conhecido como comunicação não violenta. E a CNV, como ela é conhecida, ela se divide em 4 processos. 4 processos para o quê? Criar uma melhor estratégia para atender sua necessidade. Primeiro, você vai fazer uma observação. Você tenta falar para outra pessoa, tentando tirar o máximo possível dos julgamentos aqui da sua opinião. A segunda etapa é você falar de como você se sente a partir daquela situação. Ou seja, eu observo a situação dessa maneira
me sinto assim. E aí a terceira etapa é: qual é a minha necessidade que não foi atendida? Você fala pro outro, você expressa pro outro: olha, me sinto assim porque essa necessidade não foi atendida. E a quarta etapa é fazer um pedido, ou seja, como que eu crio uma estratégia e verbalizo ela para outra pessoa para ela atender a minha necessidade. Então vamos lá, Afonso, vamos voltar naquele nosso exemplo e tentar mostrar um pouquinho disso aqui na prática? Inicialmente, ele diria para mim: Afonso, estávamos com um compromisso para... Não, eu não falo Afonso, eu falaria Afonsinho. Para tentar a reconciliação, eu tentaria Afonsinho. Então deixa comigo. E eu começaria assim, Afonso. Afonsinho, meu querido amigo... Tira a parte da ironia, tá vendo? Olha a ironia. Isso aqui já é agressão, entende? Mas vamos lá. Afonsinho, nós marcamos para tal horário e você chegou 15 minutos depois desse horário. Entende que eu não estou expressando nenhum tipo de julgamento? Eu, inclusive, estou sendo preciso nos fatos. 15 minutos depois. Eu nem usei o termo atrasado. Depois de dizer isso, eu falaria: e eu me sinto com raiva. Estou um pouco frustrado com essa situação. Explico aqui a minha emoção, o sentimento que eu tive por causa daquilo que eu observei. E aí eu vou falar da minha necessidade. E eu me sinto frustrado porque eu me sinto desrespeitado. E uma vez que eu me sinto desrespeitado, o que eu gostaria de você? Então eu falo aqui do desrespeito, ou seja, a minha necessidade por respeito não foi atendida, e agora eu vou pro pedido. E o que eu espero de você é que, se você for chegar atrasado, você me comunique com antecedência. Entenda que o meu pedido ele é formal, ele não é aberto, ele é mensurável. A gente fala muito sobre esse comportamento fácil de ser observado aqui, né, Afonso? Sim, os pedidos eles têm que ser objetivos. Não dá para pedir: eu peço que você me respeite. Isso é muito genérico, muito amplo. Pô, e se você gostou um pouquinho da CNV, a gente falou aquela meio rapidão aqui, comenta aqui pra gente se você gostaria de saber mais sobre ela. A gente inclusive tava pensando em fazer um roleplay, né, Afonso? Exatamente, para a gente poder exemplificar e se aprofundar em cada um desses tópicos. Se você tem interesse, deixa um comentário. Pô, eu quero saber mais sobre a CNV. E no dia de hoje, quais são as nossas considerações finais, Afonso? Eu acho muito importante a gente ressaltar, portanto, no final de uma conversa sobre o gráfico do conflito, a gente precisar identificar as nossas necessidades para então poder aplicar a CNV e interromper a queda de dominós que acaba ocorrendo em situações de conflito. E Afonso, eu estava tão empolgado para a gente falar isso aqui hoje, porque realmente eu acredito que o uso da CNV, o foco que você deveria ter e atender às suas necessidades é sim a solução de boa parte dos conflitos. E tanto é uma possibilidade de solução que o Marshall Rosenberg utilizava essa ferramenta de busca do atendimento das necessidades para solucionar tretas aqui entre tribos, rivais, entre gangues, entre facções, até dentro de presídios aqui. E ele usava essa mesma estratégia simples de o quê? Saber se conectar com as necessidades, não gastar energia com agressões / violência e o foco estar no atendimento das necessidades. E aqui a força motriz da CNV, no final das contas, se torna, portanto, a empatia. Quando você reconhece suas próprias necessidades e entende que o outro também tem necessidades, você então finalmente abre espaço para ter empatia. E se você quer saber mais do que está influenciando aí as suas escolhas, afinal de contas, que não é só a raiva, bem, a gente fez um vídeo justamente sobre isso, o que está influenciando aqui nas suas escolhas e como aprender a fazer novas escolhas. E se você quer aprender a lidar melhor com as suas emoções, não só com a raiva, mas com todo o leque de emoções que a gente existe, bem, a gente também fez esse vídeo aqui que é muito bacana sobre a armadilha das emoções. E muito obrigado e tchau, tchau. Tchau e até a próxima!